Olá, tudo bem com você? Eu desejo que esteja uma bênção, mas uma bênção mesmo. Que você esteja sendo abençoado por Deus, né? O único que pode nos abençoar. Bom, gente, o meu nome é Daniel Pereira e este é o canal Muito Mais com Daniel Pereira. Eu tenho muitas experiências na parte radiofônica, na parte de rádio, mas eu também poderia até contar uma experiência sobre uma parte televisiva que eu presenciei na cidade de Salvador, estado da Bahia. Eu vou começar por aí. Existia um pregador, né, um preleitor, vamos dizer assim, ou existe ainda, não sei, não tenho notícias, que ele tinha uma programação em uma emissora de televisão da Bahia. Esse programa, em 2004, 2005, por aí, ele ia ao ar todos os sábados. Na realidade, assim, ia ao ar um programa dele, eu não me lembro se era antes ou depois, tinha um outro programa de um concorrente dele. Aí você já vem para a primeira indagação. Concorrente? Exatamente, concorrente. Porque tanto um como o outro, eles tratam a religião que eles pertencem como uma empresa, como algo empresarial, como aquilo que vou fazer tudo para que na minha haja mais faturamento. Então, um desses dois tinha uma programação e o material, né? A fita da filmagem ia ao ar no domingo. Bom, no sábado, uma pessoa lá não trabalhava, mas essa pessoa tinha que receber esta fita na quinta-feira, sem falta. Se a fita não fosse entregue na televisão na quinta-feira, tinha que repetir o programa do outro sábado. E por que essa fita tinha que chegar na quinta-feira? Porque na sexta-feira, uma pessoa que não comungava a mesma religião desse preleitor, ele tinha que assistir, ele tinha que parar para assistir toda a programação, todo o programa, para verificar se aquele programa iria ser aprovado ou seria reprovado. E por que isso? Pela razão desse senhor, esse preleitor, ser muito polêmico, né? Falar coisas que não deveriam ser faladas. Ele compra o horário na televisão, tudo bem. Só que ele não pode falar o que ele bem entende na televisão. Então veja bem, uma pessoa de uma emissora circular, tá? Tinha que parar o seu trabalho e durante 30 minutos ele tinha que assistir um programa para verificar se esse programa deveria ir ao ar. Bom, é complicado, né? É complicado. Quer dizer, tem que ter uma pessoa de fora para verificar se aquele homem está falando muita mentira, usando de muita falsidade, usando de muita politicagem em um programa religioso.
Eu poderia falar em um programa evangélico, mas se torna difícil eu falar que seria um programa evangélico. Algo parecido aconteceu algumas vezes na rádio que eu fui diretor em São José dos Campos. Na realidade, eu também comecei a comprar horários. E eu comprava horário uma rádio AM em São José dos Campos. E o meu programa ia ao ar somente aos domingos, era ao vivo. E eu fazia uma seleção muito bem feita sobre a programação e também sobre os preleitores, agora eu vou chamar de pastores, sobre os pastores que iam pregar no meu programa. Então é uma seleção bem feita, tá? Lá estavam muitos pastores presbiterianos, metodistas, luteranos, da Igreja Cristã Evangélica, alguns da Assembleia de Deus, outros da Quadrangular e algumas outras denominações cristãs. Bom, eu depois deixei essa rádio e fui para uma FM, onde eu comprei 12 horas dos domingos, aos domingos, dessa emissora. E lá eu repassava estas programações, né, esses horários, para igrejas interessadas. Então eu fui atrás da Igreja Batista Javé Nissi, ela ficou com horário. Da Igreja Metodista, ela ficou com horário. Da Igreja Metodista, ela ficou com horário. Da Igreja Presbiteriana, ela ficou com horário, tá? Assembleia de Deus da Rua Gêmene ficou com horário, né? Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Morumbi também ficou com horário. Então eram pessoas que eu sabia não iriam me dar problema nessa programação. Porque a gente deve pedir a Deus discernimento, para Ele discernir, né? Nos capacitar a ver se algo está dentro da palavra de Deus ou não. A gente tem sim que fazer estudos, né? Procurar se interessar quanto a isso. A gente não pode engolir tudo aquilo que vem a nós. Nós temos que ser igual os crentes ou cristãos de Bereia. Lá em Bereia tinha uma igreja, uma congregação, um templo, né? E eles recebiam vários pregadores. E os crentes daquela cidade, daquela igreja, eles consultavam a Bíblia para saber se estava certo ou estava errado o que estava sendo pregado. Então eles faziam sim um julgamento, claro, buscando a presença do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa discernir o que é certo e o que é errado. Mais uma vez, eu tive em minhas mãos uma rádio 24 horas por dia, todos os dias. E ali também boas pessoas faziam sua programação. Me lembro, muitos programas eram levados ao ar. Mas um dia chegou a mim uma igreja que eu não conhecia muito bem. Não tinha conhecimento daquela igreja. E ele queria comprar um horário na rádio. Ele queria comprar 30 minutos todos os dias na hora do almoço. E eu fiz um cálculo e confesso que esse cálculo, o valor ficou alto, bem alto.
Mas ele topou comprar aquele horário. Mas eu falei para ele, eu gostaria de ter uma fita cassete, no tempo era fita cassete, que é isso que você está vendo aí agora, que é uma fita cassete. Então tinha que ter um aparelho no rádio, e eu tinha um deck, né? Eu precisava ouvir aquele programa. Porque eu nunca tinha ouvido falar naquela igreja que eu frequentava, o conselho de ministros e pastores da cidade. E na época tinha um pastor que era o presidente, que era muito meu amigo. E eu cheguei a ele e perguntei, você já ouviu falar desta igreja? E ele descreveu para mim como seria essa igreja. Essa igreja, ela não aceita Jesus como Salvador, mas ela aceita Elias como Salvador, como Senhor, coisas assim. E eu ouvi um pouquinho e guardei aquilo. Daí eu fui perguntar para um outro amigo meu, também pastor Venâncio Gomes Neto, ou pastor Neto, ou pastor Venâncio, porque esta, vamos dizer assim, agremiação religiosa existe muito em Goiás, no estado de Goiás. E o pastor Venâncio, além dele ser pastor em Goiás, ele também foi piloto de avião em Goiás. Eu estou até para gravar uma entrevista, um podcast, com o pastor Venâncio, a qual eu tenho muito apreço. E o pastor Venâncio falou exatamente o que o presidente do Conselho de Ministros havia me falado. E vejam bem que, além dele, eu fui a um outro pastor. Eu fui a um pastor que tinha a sua igreja bem em frente. Esta igreja que queria fazer programa na rádio. E o pastor Mauro me falou a mesma coisa. Eu estava incomodado com aquilo. E eu falei para mim mesmo, esse programa não tem como ir para o ar. É um bom dinheiro. Vai me ajudar muito na rádio, inclusive na compra de novos equipamentos. Mas eu não vou querer esse programa. Bom, chegou o dia do programa ir para o ar. E liga lá, na época, para minha esposa, o programa, e pergunta para ela, tudo certo para o programa começar hoje, segunda-feira, às 12 horas? A minha esposa falou, tem que falar, eu não sei sobre isso. E ele deu o número de telefone para ligar para ele. E eu liguei para ele e falei para ele, olha, eu não vou colocar o seu programa no ar. Seu programa não interessa à rádio e eu não gostaria que os ouvintes da rádio ouvissem esse tipo de programa. Porque eu creio que só Jesus Cristo salva. E não há salvação em nenhum outro e mais ninguém. Então esse é o programa não prega que só Jesus Cristo salva. Então não tem como eu colocar um programa desse que vai tirar a ideologia da rádio. Rádio é aberta, rádio pode tocar o que quiser, mas a gente tem um certo temor a Deus. Eu quero dizer para você que hoje a Rádio Resgate, que é online, ou seja, 100% digital,
E com isto, qualquer ser humano de qualquer parte desse mundo pode ouvir a Rádio Resgate online e ouvir homens verdadeiros pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus limpa. A palavra de Deus sem mancha, sem nem uma poeirinha. A palavra de Deus muito bem pregada. Pastores honestos. Quando você liga na rádio Resgate online, e quem não sabe ainda, é só baixar o aplicativo, né? Rádio Resgate Online. E vai ter lá o ícone, pode baixar, e pode deixar na tela do celular. Ou então pode ser através do site, é só colocar no site www.radioresgateonline.net.br e vai ouvir muitos louvores. Esses louvores são selecionados. Eu vou contar um outro fato aqui, que surgiu na Rádio Resgate. Isso foi um fato interessante. Na Rádio Resgate, na época FM, tocava músicas cristãs também, né? E existem algumas pessoas que realmente eu não toco, tá? E vocês, ouvindo a programação, irão perceber que tem pessoas que eu não toco na rádio. Eu não estou fazendo julgamento de ninguém. São pessoas que a gente percebe que a vida deles não condiz à cristã. Mas eu estava tocando uma música, eu achei muito bacana a música, era uma música no ritmo sertanejo. E antigamente, as músicas evangélicas, muitas delas, elas eram sertanejos. Hoje que tem música evangélica de vários ritmos. Mas eu coloquei uma dupla ali na programação da Rádio Resgate FM. E uma pessoa ouviu essa música e ligou para Ana Cristina. Ana Cristina era uma secretária que tinha na rádio, muito eficiente, e falou: olha, Ana Cristina, isso não deve tocar na Rádio Resgate, porque esta dupla que está cantando é a mesma coisa do que a dupla tal, que é a dupla do mundo. E Ana Cristina veio me falar: seu Daniel, um ouvinte ligou, falou assim que o senhor tem que tirar do ar, urgente, uma música de uma dupla sertaneja, porque ela acha que a dupla sertaneja ela é igualzinha uma outra dupla que existe, que não é cristã. É a mesma coisa. Bom, eu na rádio não tocava um cantor que imita Roberto Carlos. Eu não toco. Eu conheci ele, sei quem é ele, né? E numa conversa que eu tive com ele, eu achei que eu não deveria tocar a música dele. Mas agora eu quero ouvir essa dupla que está tocando aí para mim saber. E eu ouvi a música. E a música era muito bonita, né? E a gente que é do meio rádio, a gente tem que gostar de tudo quanto é tipo de música, né? Mas eu parei para ouvir a dupla sertaneja.
Achei incrível, muito legal. E aquela mulher, eu estava na rádio, ela ligou novamente. Aí Ana Cristina passou o telefone para mim. Falou, ela quer falar com o senhor. E aquela mulher falou assim, irmão Daniel, eu amo a Rádio Resgate, mas a Rádio Resgate, ela está tocando uma dupla que é a mesma coisa do que a dupla tal, que não é uma dupla cristã. Vamos chamar a dupla de A e B. Aí eu falei assim, é igual a dupla A e B? Aí eu parei para pensar isso, e eu falei a verdade para ela, falei assim, minha irmã, eu não conheço a dupla A e B. Eu nunca na minha vida ouvi a dupla A e B. Aí você, mas é igualzinha. Ouça para o senhor ver a dupla A e B e ouça essa dupla que está tocando aí na rádio. É a mesma coisa. E eu falei para ela, minha irmã, se a dupla A e B não é cristã, eu não vou perder meu tempo para ouvir a dupla A e B. E é uma realidade, gente. As pessoas às vezes fazem comparação de alguém que está no meio evangélico com alguém que está no meio que não é evangélico. Então elas param para ouvir o que não é evangélico. E como que elas vão criticar quem é evangélico? Eu não sabia que dupla era essa. Depois eu até fui ouvir para mim, né? Saber. E ouvi uma música deles, muito bonita, por sinal, né? Eu guardei até o nome, né? A música que ele cantou, que eu ouvi, não tem. Eu acho que se eu colocasse a música deles na programação da rádio, todo mundo ia gostar, tá? Eu achei, mas só que não faz parte, né? Não faz parte do nosso meio. E é isso, gente. Amigos, eu quero falar muito mais com você, e o nome do nosso programa é esse, Muito Mais com o Daniel Pereira, sobre o que está acontecendo hoje em algumas agremiações, vamos chamar assim, religiosas. Eu posso adiantar que nosso Deus, Jesus, que inclusive chorou, ele está muito triste com o que vem acontecendo. Principalmente como que as igrejas evangélicas estão acabando. E na minha cidade, eu conheço uma que inclusive fechou. Aliás, conheço algumas que fecharam. E eu vou até entrevistar qualquer dia desse o meu querido amigo, pastor Venâncio, para ele me dizer um pouco sobre isso. Então, quero que você assista vídeos que já passaram aqui, este vídeo, recomende para outras pessoas e continue assinando esse canal, né? Se inscreva no canal, toque o sino, quando sair o próximo vídeo, pronto, você já é avisado, tá? Divulgue também o canal, tá certo? Dê um like aí. Se não gostou, dê um dislike, não tem problema, tá? Então, queridos, olha, esse é o meu contato. Pode ligar para mim, tá? Até o próximo programa. Um abraço.